vídeo de hoje, mais um episódio de Reflexões na Estrada. E o tema de hoje é coragem. Bom, o tema de hoje surgiu porque muitas das vezes que a gente comenta com alguém, né, sobre a nossa história, de estarmos há praticamente 5 anos vivendo na estrada, né, viajando aí de formas diferentes, e agora viajando com bebê, né, as pessoas ficam surpresas, para não dizer chocadas, né? E a frase recorrente é: uau, como vocês são corajosos, ou uau, que coragem, né? Então, assim, não é que nós não tenhamos medos, né? Mas a gente juntos decidiu enfrentar nossos medos e realizar os nossos sonhos. E o nosso principal sonho é viajar, né? E então o Miguel vai contar um pouco sobre os medos que a gente tem. Mas antes eu queria voltar um pouco no tempo e lembrar que antes de conhecer o Miguel, eu fiz, né, praticamente um ano sabático, viajando sozinha. E quando eu fui contar, né, pro meu pai, pros meus pais, né, minha mãe achou uma loucura, mas disse que me apoiaria se realmente era isso que eu queria. E o meu pai ficou furioso, porque achou que na concepção dele eu estaria jogando minha vida fora, né? Assim, minha vida, que ele diz, eram, né, as minhas conquistas profissionais, enfim. Ele veio com o argumento do perigo, né? Que uma mulher sozinha viajando seria muito perigoso, que eu estaria correndo risco de vida. E aí eu disse para ele: olha, pai, se eu tô infeliz vivendo aqui nessa rotina que eu tenho, eu prefiro assumir, né, correr esses riscos de morrer realizando o meu sonho. E aí ele ficou mais furioso ainda. Mas enfim, depois que eu voltei sã e salva, né, ele ficou muito feliz e até orgulhoso, assim, da minha jornada, né, da minha conquista pessoal. E numa das minhas viagens também a gente passou, eu e uma amiga daí sim, pelo Aconcagua, né, lá na Argentina. E tem um cemitério ali bem próximo à entrada do parque, onde estão enterrados alguns dos alpinistas, né, que morreram durante a subida, né. Minha amiga não quis entrar no cemitério, achou que era muito triste, né, as pessoas terem morrido ali no meio da realização desse sonho. Mas eu, ao contrário dela, já vi assim com outros olhos, né. Eu pensei, poxa, que legal que eles morreram realizando seus sonhos, né? Porque muitas pessoas morrem em vida, como se diz, de frustração, de resignação, de tristeza, né? Ou, enfim, desistem, né, de seus sonhos e acabam levando uma vida chata, né? Mas é isso. Agora Miguel vai falar um pouquinho também. Tu também quer falar? Então, primeiramente eu queria pedir para você aí que tem um sonho de viajar, ou um outro sonho qualquer, mas eu acho que se você está nos assistindo outros canais de viagem, você gosta de viajar, né? E gosta desse estilo de vida que a gente leva. Então deixa para nós aqui nos comentários qual seria o seu principal medo aí, né? Eu elejo basicamente assim, um pouco por nós e um pouco porque as pessoas nos falam, 4 grandes categorias de medo. E a principal e primeira delas seria o medo da violência, né? De sermos assaltados, de acontecer alguma coisa física com a gente. Então esse é o medo que realmente a gente tem, né? A gente tenta se precaver sempre onde que a gente vai passar a noite, vai dormir, se tem segurança, se tem algum vigia. A gente pergunta para as pessoas, fala, ou dorme perto de um posto da polícia. Enfim, a gente tenta de alguma forma se proteger, mas é algo que a gente não fica pensando assim o tempo todo, né? Eu acredito que um pouco disso seja da gente não assistir televisão já há 7 anos, né? Acho que mais, hein? Ou mais do que isso. E a televisão é um foco de medo, né? Por quê? Porque eles sabem que dá ibope, na verdade, né? As pessoas gostam de dizer: olha lá, tu viu que o fulaninho foi assaltado ou roubaram o rim dele, entendeu? As pessoas parecem que gostam disso. E é
muito triste. E é uma forma de controle também, né? Assim, tipo, o medo, exato. Enquanto as pessoas tiverem medo, elas não fazem o que elas gostariam e tá tudo certo. A gente em 1 ano e 2 meses vivendo por 12 estados do Brasil, numa noite em Ouro Preto, Minas Gerais, um cara veio mexer para tentar pegar o step da Kombi. Que tava lá em cima, Tava em cima, isso. Mas era um drogado, eu aí escutei, vim, buzinei, ele saiu correndo e tomamos um susto, obviamente, né? Mas enfim, eu acho que esse medo não pode te paralisar, né? Ele existe, óbvio que não pode se eliminar, mas é algo que dá para contornar. Não é tão corriqueiro quanto parece nas notícias, nas tragédias. Exato, né? A gente encontra muito mais pessoas do bem do que do mal pelo caminho, né? O segundo grande fator, eu acredito que seja os acidentes, né? Os acidentes, isso. Há mais risco? Certamente. Esse eu confesso que eu não tenho, nem penso nisso nunca, né? Que é o medo de acidente na estrada. A gente tá muito na estrada, né? Viajando. A gente cruza estados, a gente tá em BRs com muitos caminhões, né? Onde acontecem muitos acidentes com caminhões, que é muito mais arriscado de se tu vive no teu dia a dia dentro da cidade, que a velocidade é inferior, que normalmente só tem mais carros, onde as batidas são mais leves, né? Não é tão grave quando acontece um acidente. Inclusive, aconteceu um acidente comigo uma vez na cidade, mas um carro só encostou, não foi nada, nem me arranhou. E um acidente normalmente na estrada é mais fatal. Inclusive, recentemente, né, faleceu um viajante aí que viajava no fusquinha com seu cachorro lá nos Estados Unidos. Então é muito triste realmente de ficar sabendo dessas notícias. E eu acho que quando a gente se depara com uma notícia assim, a gente se coloca no lugar da pessoa, né? E a gente sempre pensa, poxa, podia ser comigo, podia ser eu e tal. Exatamente, a gente fica pensando... Se mobiliza mais, né? Mas como a Karine falou, é triste, não tem como dizer que não é triste, mas a pessoa morreu realizando seu sonho. Então isso aí... É um risco que a gente sabe que existe e que a gente assume, né? Mas eu acho que tem alguns cuidados também, né, amor, que a gente toma, que é cuidar sempre a velocidade, não dirigir, assim, por tempos muito longos, quando tá com sono, né, parar. Não dirigir à noite, eu evito bastante dirigir à noite, em função da visibilidade, que é menor, né, ter a manutenção do veículo sempre em dia, né, para não estar com as peças ruins, que pode acontecer um acidente, né? Então, dirigir depois do almoço também, né? A gente sempre tomou esse cuidado, porque pode dar mais sono. Eu prefiro dirigir de manhã, e quando a gente para, às vezes, agora com a Sabrina a gente vai ter que ver, de deixar um lanchinho pra ela, mas às vezes a gente ia almoçar 1, 2 da tarde pra não parar justamente, né? E daí quando parar já tá parado no lugar que vai ficar, né? Então acho que basicamente é isso o segundo item. Então o terceiro item seria em questão da saúde, né? Muitas pessoas nos perguntam, e se vocês ficar doente e tal, como é que vão fazer? Na verdade, esse item também eu não me preocupo muito. Me preocupo um pouco com a Sabrina, né? Mas a Sabrina é bem saudável. A gente teve que levar ela já 1 ou 2 vezes ali por alguma febre. Na verdade, era um gripão que ela pegou, né? Mas daí a gente tinha um ponto de apoio, né, de amigos. A gente buscou o posto de saúde mais próximo e foi tranquilo. O que já aconteceu, inclusive lá na nossa cidade, é que queriam saber do nosso endereço, né? E aí a gente não tem nada no nosso nome já há quase 5 anos, como a Karine falou, e a gente levou o comprovante de endereço do nosso amigo. Não aceitaram. Queria que ele fosse no cartório comprovar que a gente morava com ele e tal, enfim. Aí eu meti uma bronca, disse que a gente era nômade, que a gente não tinha endereço e que eu queria uma consulta pra Sabrina ali, eu não ia pra cartório coisa nenhuma. E aí fomos atendidos como moradores de rua. A moça, eu acho que ela nunca tinha escutado falar isso, ela abriu uns olhão desse tamanho,
quando eu falei que a gente era nômades e vivia na estrada, e ela abriu uns olhão desse tamanhão e disse que era morador de rua. Ok, somos morador de rua, nós fomos atendidos. Ela não entendeu o que é motorhome, nem nômade, nada, ela nunca ouviu falar nisso. Mas enfim, a quarta e última grande preocupação, de medo, seria com o financeiro, né? Que essa eu confesso que a gente tem um pouco, né? Um pouco não, né, amor? Também. Bastante, a gente principalmente tem, agora com a economia. Com a economia, exato. Do jeito então, que tá. A gente é organizado financeiramente, a gente tem nossas economias, a gente tem um apartamento alugado em Porto Alegre, a gente dá as nossas voltas aqui para ganhar um dinheirinho, mas isso é uma preocupação que realmente ela é grande, né? Como você se manter na estrada, né? Viajando, vivendo com combustível caro, com as coisas caras, e como fazer para se sustentar, né? Então realmente não tá fácil, né? As pessoas com emprego ali, morando num local fixo, já é difícil, então vocês imaginam para os viajantes, né? Então realmente não é fácil. Não é à toa que a gente decidiu produzir sabonetes para dar uma reforçada no orçamento, né? E claro, a gente tem mexido na nossa alimentação, buscando os alimentos da época, abrimos mão aí de vários laticínios principalmente, que estão muito mais caros, né? Carnes, né? A gente reduziu, bebidas alcoólicas. Então eu acho que era isso, né? Acho que falamos bem sobre o tema. E é isso aí, deixa o seu comentário para nós aí dos seus medos, o que você acha sobre isso, né? Não esqueça de deixar aquele like e até a próxima. Tchau! Tchau!